Amém. Amém. O chamado de Cristo, muito bem. A primeira mensagem que nós pregamos, alguns domingos atrás, ela, resumidamente, foi uma mensagem, todas elas estão sido preparadas pelo pastor Davi e pastora Mônica, e ela falou sobre alguns resultados que não podíamos reverter, relacionado ao pecado. Primeiro, a separação eterna, o sofrimento eterno e a morte eterna. E a boa notícia do Evangelho é que Jesus se tornou o caminho de volta para Deus. Jesus levou sobre si o sofrimento para nos dar paz e consolo, e Jesus morreu em nosso lugar para nos dar vida. Esse foi mais ou menos o resumo da mensagem, da primeira mensagem. A de domingo passado, ela falou o seguinte, sobre a importância do nosso testemunho pessoal. Para isso precisamos conhecer a Deus pessoalmente, precisamos conhecer quem Ele é nas Escrituras e precisamos ter experiências pessoais com Ele. E como nós demos uma ênfase no toque do Espírito Santo, fomos tocados pelo perdão, pelo amor e pelo Espírito Santo para proclamarmos nosso testemunho aos outros. Amém, queridos? E a mensagem de hoje tem a ver com a grande comissão, que é uma convocação, foi uma convocação que Jesus fez aos discípulos, os mais próximos, aqueles que estavam com eles, pelo menos os 11 discípulos, mas o poder dessa convocação, ela se espalhou, o poder se espalhou para todos os discípulos e todos os lugares, em todos os tempos. E logo depois da ressurreição, Jesus ficou com os discípulos em torno de 40 dias, fazendo muitos milagres, ainda se encontrando com os discípulos em diversos lugares, em Jerusalém, algumas vezes. Ele se encontrou com os discípulos na Galileia, num monte, a Bíblia não fala o nome desse monte, é um monte próximo ali do mar da Galileia, mas não importa o nome, mas há uma tradição de que, eu esqueci o nome do monte agora, me perdoe, mas é um monte que quando está em cima de um dos montes mais altos, na redondeza da área, da parte oeste do mar da Galileia, e de cima desse monte você enxerga praticamente todo o lago, e você enxerga as cidades ao norte, Cafarnaum, Betsaida, você enxerga o monte das bem-aventuranças, do lado esquerdo você vem Genezaré, você enxerga Genezaré, você enxerga Magdala. Então, desse monte você enxerga todos esses lugares, também enxerga o Monte Tabor, um pouco mais para frente, enxerga a cidade de Nazaré. É muito interessante. Desse monte havia uma visão muito larga, muito enlarguecida de toda a Galileia. Parece que Jesus fez a propósito com os discípulos: olha, pensa alto, enxerga grande, enxerga longe, vocês serão enviados para proclamar o Evangelho muito além do que os teus olhos podem enxergar. Vai contemplando toda essa terra, vocês vão pregar o meu Evangelho nessa região toda aqui. Parece que Jesus, que era muito didático, provavelmente fez os discípulos verem muitas coisas. E 40 anos ele ficou ali com os discípulos, 40 dias ficou com os discípulos e depois foi ao céu. E 10 dias depois da sua ascensão, acontece o Pentecostes, ou seja, 50 dias da Páscoa. Então, foi esse o tempo que ele ficou. E bem próximo de Jesus subir na ascensão, ele teve momentos preciosos com seus discípulos. São os últimos momentos, eram os últimos momentos que ele teria com os seus discípulos aqui na terra, após a ressurreição. Então ele separou palavras importantíssimas para repartir com os discípulos, e a grande comissão tem a ver com esse momento. Jesus
ele reparte a grande comissão, faz a grande comissão aos discípulos exatamente nesse momento. Era tudo o que eles precisavam. O último momento de Jesus, havia de se ter na consciência de cada discípulo de Cristo, que cada um daria continuidade, cada um dos discípulos de Cristo daria continuidade à obra que Jesus começou. Amém, queridos? Então, isso precisava fixar no coração dos discípulos de Jesus. Era uma obra grandiosa e acaba acontecendo que a grande comissão se torna o texto-chave que fala da missão da igreja nos últimos 2000 anos. O texto da grande comissão de Mateus é o mais completo, mas todos os evangelhos falam também, tem a sua versão da grande comissão. Isso é muito interessante, mas eu quero ler a versão de Atos, como eu mencionei domingo passado, a versão de Lucas em Atos da grande comissão. E em meu livro anterior, muito interessante isso, em meu livro anterior, Teófilo, ou seja, o livro de Lucas, Evangelho, e o livro de Atos, foram 2 livros encomendados por Teófilo a esse médico e historiador Lucas, para ele contar para Teófilo tudo a respeito da vida e da obra de Jesus, e também da história da igreja. Esse Teófilo pagou para Lucas escrever a respeito da vida de Jesus e da continuidade da obra de Cristo que aconteceu na igreja. Então, o livro de Atos é esse livro aqui. E Teófilo escrevia a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. E ele está se referindo ao Evangelho de Lucas. Aí no 2, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. O verso 2 ainda diz respeito ao Evangelho de Lucas, mas o que é interessante, que Lucas, ele escreveu o Evangelho perto do ano 60, então, ou seja, já tinha passado perto de 30 anos da ressurreição de Cristo. Então, quando Lucas insere no seu texto a palavra instrução, ele está qualificando, dando importância às palavras, às últimas palavras de Jesus aos discípulos quanto à grande comissão. Então, Lucas está dando ênfase na grande comissão. Isso precisa ficar fixado no coração de cada discípulo de Jesus, ok? Então, quando a gente pensa nos evangelhos, né, a grande comissão nos evangelhos, a gente encontra, além de Mateus 28, 19 a 20, a gente encontra também em Marcos capítulo 16, de 15 a 16, você está vendo os textos, em Lucas 24, né, e de 44 a 49, em João, no capítulo 20, de 19 a 23, em Atos, não pertence aos evangelhos, mas em Atos 1:8, como nós lemos, e também tem outras referências do apóstolo Paulo, por exemplo, a Romanos capítulo 1, verso 16, quando ele fala que não tinha vergonha, não se envergonhava de pregar o evangelho de Cristo. Então é uma ênfase do apóstolo Paulo, numa das suas epístolas, quanto à necessidade de cada discípulo, ele proclamar o evangelho de Jesus, sem menor constrangimento, era necessário que o discípulo fizesse isso. Agora, para mim e para você, que de alguma forma, na nossa cultura, o ser evangélico, parece que em algum tempo, parecia que era meio que moda, né? E você se refere a isso hoje em dia, e não tem tanta polêmica. Hoje, bem menos do que na minha juventude, na minha infância, era normal, a gente não tinha celular, não tinha nada, a gente ia para a escola com a Bíblia debaixo do braço, e a gente levava a Bíblia propositalmente para a escola, no meu ginásio, né? Ginásio? O que é isso? Fundamental, o que é, Terezinha? É Fundamental 1? 1 e 2, né? Então, quando eu ia para o ginásio, eu não gosto de ver, na minha cabeça está presa no passado, nesse aspecto. Aí, quando eu ia para o ginásio, né, eu ia, ginásio é 5ª série, 6ª, 7ª, 8ª, né? O colegial, ninguém sabe disso, mas o colegial era 1º, 2º e 3º colegial. Então, ensino médio. A gente ia para o ginásio, Bíblia debaixo do braço, num tempo em que a gozação
Isso faz tempo. Uma gozação era grande, era forte, era os Bíblia, os não sei o quê, os crentão, irarará, irarará, era uma zoação muito forte, muito forte. E a gente ia mesmo assim, porque a gente queria produzir oportunidades para falar do Evangelho para as pessoas. No entanto, como há uma autoridade sobre nós, no decorrer da mensagem eu vou falar sobre isso mais, como há uma autoridade sobre nós e há um poder sobre nós. Fala comigo, autoridade. E poder. Autoridade. Poder. Autoridade. Poder. Há uma autoridade e um poder sobre os discípulos de Jesus para a proclamação do seu Evangelho, para testemunhar de Jesus. Então era comum também que sempre um amigo ou outro procurava a gente para a gente conversar, e eu, graças a Deus, eu tenho alguns exemplos, alguns testemunhos de colegas que se converteram em conversas que nós tivemos ali também, na época do colegial, Fundamental 2. Não? Ensino médio? Ensino médio. Na época do colegial, né? Nós fazíamos encontros nos intervalos. Em 15 minutos a gente cantava, pregava, orava e fazia apelo, em 15 minutos a gente fazia tudo. Hoje eu não consigo pregar menos de 1 hora, tento, não consigo, né? Mas antes eu conseguia em 5 minutos pregar e fazer apelo, né? E no colégio, e tinha conversões na época ali. Enquanto muitos zombavam da gente, a gente reunia, pegava o violão e adorava ao Senhor ali no intervalo. Muita gente ficava rindo da gente de longe, mas a gente estava adorando ao Senhor, e tinha outros jovens que estavam se convertendo ali. Depois a escola permitiu a gente usar uma sala, a sala lotava, e a gente fazia. Por que a gente fazia isso? Tanta gozação, tanta humilhação, num certo sentido, tanta afronta, tanta coisa que se fazia para nós, mas o fato é que há uma autoridade e há um poder sobre cada discípulo para falar de Jesus. Além das nossas capacidades, além das nossas exposições, que rompe as barreiras da vergonha, da timidez, da covardia, rompe, porque há uma autoridade e um poder. Jesus liberou isso sobre os discípulos. Então isso vai acontecendo no andar da carruagem, né? Da igreja e tudo mais. Isso é muito, muito poderoso. Mas eu me referi à grande comissão, nos diversos textos do Novo Testamento, mas a ênfase está toda em Mateus capítulo 28. E em capítulo 28 de Mateus, nos versos principalmente de 16 a 20, o texto da grande comissão diz assim: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Aí o texto da grande comissão, no verso 18. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade, nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluia. Jesus é bom, né? Oh Deus. Aí, o que Jesus está fazendo aqui nesse momento, amados, você tem que entender o que está acontecendo aqui. Como eu me referi, na minha época, muita gozação, hoje nem tanto. Se você se declara cristão no seu trabalho ou na escola, não faz muita diferença. Deveria fazer, né? Deveria fazer, ou então nem seria necessário você dizer, porque as pessoas já viriam
Jesus, as marcas de Cristo na sua vida de alguma forma. Deveria ser assim com todos nós, Mas pensa em perseguição e zombaria de maneira multiplicada por 100, por 200, por 300. Era assim no primeiro século. Primeiro que a mensagem do Evangelho era uma doideira. Era uma doideira pregar a mensagem do Evangelho como ela é no primeiro século. Não tinha sentido algum. Era uma absoluta quebra de paradigmas no primeiro século. Não era não era muito são, né, do ponto de vista cultural, do ponto de vista social, pregar o Evangelho do jeito que Jesus disse que era para pregar. Primeiro porque, no contexto da história do Evangelho, os primeiros testemunhos da ressurreição de Jesus. Primeiro falar de ressurreição. Como que alguém pode ressuscitar? Não tem o menor sentido isso, uma pessoa ressuscitar, né? Uma outra coisa é que as primeiras testemunhas da ressurreição foram mulheres. E embora nossa sociedade valorize a mulher, e você, mulher, é valorizada, né? E no nosso contexto, em muitos contextos, é verdade, é valorizado. Há 2000 anos atrás, não era, lamentavelmente não era. Jesus fez isso. Por isso que ele apareceu primeiro para as mulheres, porque Jesus arrebentava paradigmas. Era o que ele fazia. Ele não quebrava, ele arrebentava os paradigmas. Mais do que a João, porque João e Pedro não foram os primeiros discípulos a verem Jesus ressurreto, não. Ele se mostra às mulheres, ele se mostra a Maria, ele se mostra a sua mãe, ele se mostra a Maria Madalena. É impressionante. Aí quem sai testemunhando a ressurreição? As mulheres. Mas as mulheres, elas nem falavam, elas não tinham autoridade na casa, nem nas instituições. Então, falar que Jesus ressuscitou e explicar que mulheres tinham sido as primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo, era pedir para ser zombado, era pedir para não serem acreditados. Então a mensagem do Evangelho não tinha a menor lucidez do ponto de vista do primeiro século, não tinha lógica do ponto de vista do primeiro século, e não teria autoridade nenhuma do ponto de vista do primeiro século, não teria. Só doido para pregar uma mensagem do Evangelho do jeito que Jesus falou que era para pregar. Não tem o menor sentido. E quem pregava o Evangelho e declarava Jesus como Senhor, era praticamente a declaração de motim e rebelião contra o imperador da época. Porque a mensagem do Evangelho não é Jesus é Salvador, a mensagem do Evangelho é Jesus é Senhor, Jesus é o Kyrios, usando a palavra do grego do Novo Testamento, ele é o Kyrios, mas no primeiro século, quem arrogava para si o título de Kyrios era o imperador romano. E você chegar para alguma outra pessoa e dizer, olha, agora sim chegou Jesus o Messias, isso aí era um escândalo para o judeu, que esperava um Messias guerreiro, general de guerra, para mobilizar um exército, vencer Roma e tudo mais. Dizer que Jesus era Messias era outro absurdo. E dizer que ele é o Kyrios, mas esse povinho, além de ficar falando besteira, além de ficar falando coisas que não tem o menor sentido, o menor nexo, ainda vai falar que o imperador não é Kyrios, você está pedindo para morrer. Você está pedindo para ir para as arenas, você está pedindo para ser flechado, para ir para ser uma lança, atravessar você está pedindo para ir para a cruz também. Não tem o menor sentido. Então pregar o Evangelho, há 2000 anos atrás, tinha uma série de implicações, que hoje a gente está tudo de boa. Hoje é tranquilinho a gente falar de Jesus para as pessoas. Mas no primeiro século, aqui no Brasil hoje, mas isso dentro do nosso tempo, no Brasil hoje está tranquilinho, é de boinha para você falar de Jesus, mas tem muitas nações da terra, muitas nações da terra, que
há muita perseguição. Há uma quantidade gigantesca de cristãos que morrem diariamente no mundo. Não sei se você sabe disso, mas nós vamos trazer uma missão neste ano ainda, de portas abertas, missionários de portas abertas, para repartir informações com você, para vocês terem uma ideia, para nós termos uma ideia do que é o Evangelho no mundo, do que está acontecendo no Evangelho no mundo. O que isso tem a ver comigo e com você? Tem tudo a ver comigo e com você. Tem tudo a ver comigo e com você, porque é nosso povo, é a nossa família. Eles estão morrendo lá. A missão Portas Abertas, ela não evangeliza. Claro que todo mundo evangeliza quando tem oportunidade e quando não tem também. Mas Portas Abertas foi criada pelo irmão André. Ele faleceu já, né, Mexo? Já. Irmão André, eu tive a satisfação de ouvi-lo pessoalmente, num dos congressos no passado da Vinde e da CEPAL. Ele veio e nós estivemos numa conferência em Águas de Lindóia. Ouvimos o irmão André, ele tinha força para pregar uma vez por dia só. Aí ele pregou só no final da noite, uma mensagem de 20 minutos. Era a saúde que ele tinha para pregar. Ouvimos o irmão André. Ele criou Portas Abertas com o propósito de dar suporte à igreja perseguida. É isso que fazia o irmão André e é isso que hoje faz a missão Portas Abertas. E não está só no Brasil, está no mundo. No mundo. Ela dá suporte para a igreja perseguida, onde tiver cristão, e onde tiver cristão debaixo de perseguição, a missão Portas Abertas e algumas outras ainda vão dar suporte para esses cristãos. Isso tem tudo a ver comigo e com você. Porque com a proximidade da segunda vinda de Cristo, a perseguição vai chegar até nós. Amém, queridos? Eu não quero ser profeta do caos. Não posso ser. Mas ano passado pregamos muitas mensagens em cima de Tessalonicenses, em cima dos textos escatológicos, lembrando do que vem diante de nós. Muito embora a gente saiba o final da história. Amém? A gente sabe o final da história, essa é a bênção de tudo. A gente sabe como que tudo termina. A gente sabe que Jesus chegando e vence o nosso inimigo e estabelece o seu reino. Nós já conhecemos o final dessa história. Mas para chegar lá, muitos vão morrer. Muitos vão sofrer, serão perseguidos e muitos morrerão. Claro que nós oramos para que isso não chegue com tanta força entre nós. Mas nós precisamos ficar atentos. A gente não pode ficar passando melzinho na orelha de todo mundo aí e depois não permitir que as verdades a respeito do nosso tempo não sejam faladas e nem ensinadas. Porque a geração de cristãos hoje precisa estar atenta e preparada para tudo que virá. Primeiro, preparada para pregar o Evangelho, para repartir o bom testemunho de Cristo para com todas as pessoas. A igreja de hoje precisa intensificar a pregação do Evangelho e o repartir do testemunho de Cristo. Nós todos. E a gente vai administrando na graça, no poder do Espírito Santo, a história do jeito que ela vai se desenrolando. Então isso vai acontecendo. Ou seja, Jesus dá a missão para os discípulos, que era uma missão kamikaze. Era uma comissão suicida, né? Vai e prega o Evangelho, mas os céus revestiram de autoridade e poder sobre todos os discípulos de Jesus Cristo. E assim eles se movimentaram da terra, aquilo que nós cantamos hoje. Ninguém pode parar a igreja. Nem o Império Romano conseguiu parar a igreja. Nem os demais impérios da terra, que não foram como o grande Império Romano, né? O último grande império da terra foi o Império Romano. Outros da Inglaterra, a Europa, Estados Unidos e tantas outras nações poderosas que se tornaram conquistadores de terra, colonizadores de terra, como Portugal, também ao Brasil, mas não teve mais um império do tamanho e do vulto que teve o Império Romano. Então isso é uma marca do primeiro século. O fato é que a grande comissão deveria ser cumprida pelos discípulos, mesmo ao preço da morte. Amém? O fato é o seguinte: a igreja
também quebra paradigmas. Tá? Jesus quebrou paradigmas. E a grande comissão era uma grande quebra de paradigma. Quais são os paradigmas que a gente quebra hoje como cristão no nosso tempo? É possível casar sem fazer sexo. É possível, antes do casamento, não. É possível casar virgem. É possível. É possível. Porque com a gente é assim. Com a gente é assim. Ok? Isso é bobagem, não sei o que. Com a gente é assim, filho. Nós funcionamos desse jeito aí. Porque esse jeito é o certo e esse jeito é o que agrada a Deus. Nós quebramos paradigmas, nós não mentimos. Todo mundo mente. Eu não sou todo mundo, dizia minha mãe. Você não é todo mundo, por isso você não vai para lá. Então tá bom. Todo mundo vai, mas você não é todo mundo, você é um moral. Sempre na moral. Sempre na moral. Você é um moral. E os moral agem assim, pau. Como os Nardelli agem assim, pau. Né? Como os Karazai agem assim, pau. É sempre assim. Nós quebramos paradigmas. Nós somos honestos. A gente emite nota no nosso negócio. Não, mas aí você ganha menos. E daí? Tudo vem do Senhor? Tudo vem do Senhor. Você acha mesmo que R$100 a mais, R$500 a mais, R$1.000 a mais, você acha mesmo que R$10.000 a mais vale um pecado? Vale não. R$100.000 a mais vale um pecado? Não vale não. Porque o salário do pecado é a morte. Aí você vende a alma para o diabo e não dá certo. Você não, né? Alguém que faria isso. Com a gente é assim, a gente quebra paradigma. A gente quebra paradigma, amém, gente? É assim que funciona. Assim que funciona, a gente continua quebrando como discípulo de Cristo. Muito bem. Dentro dessa ideia toda de que a igreja tem um compromisso que ele é revestido de autoridade e poder, e tem um compromisso de cumprir a missão, focando no texto de Mateus agora, o pastor Davi mencionando aqui, estudando esse texto, ele identificou aqui o que ele está chamando de os 5 pilares da grande comissão, ok? O primeiro grande pilar da grande comissão, o primeiro pilar da grande comissão é a autoridade, ok? A autoridade é o primeiro pilar. Aí você vai para Mateus 28:18, diz: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Mas Jesus já não tinha. Claro que ele tinha. Salmos capítulo 115, se eu não me engano, 115, verso 16, diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Quando Deus cria a raça humana no planeta Terra e dá uma missão para ela entrega a terra, Deus entrega a terra aos homens. Os homens têm autoridade sobre a terra. É a raça humana que tinha autoridade sobre a terra. O grande problema é que, por causa da desobediência e do pecado, a raça humana em Adão entrega essa autoridade para Satanás. Por isso, ele é o príncipe deste mundo. Por isso, o mundo jaz no maligno. Por isso, sim, ele é o príncipe dessa era. E ele influencia, sim, toda a história da raça humana, se bem que a linha da história continua na mão de Deus. Então, a liberdade que o diabo tem é uma liberdade vigiada. Mas ele tem, sim, uma autoridade sobre as pessoas e sobre a terra e sobre as condições do planeta, porque o homem que tinha autoridade sobre a terra entrega a terra para Satanás, por causa do pecado. Então, ele recebeu um direito do homem
meio que furtou esse direito do homem, mas o homem acabou entregando. É assim que funciona. O fato é que a terra foi dada aos homens, e os homens deveriam cumprir essa missão. Daí a necessidade da encarnação de Jesus Cristo, ele se tornar homem. O plano, ele é perfeito. Deus estabelece um princípio com a raça humana, e ele mesmo não quebra esse princípio. Porque não havia homem que fosse possível de resolver o problema do pecado, e só um homem poderia resolver o problema do pecado. Então o plano da salvação foi extraordinário. Uma das pessoas da Trindade se faria homem. Isso é maluquice. Não tem sentido. A não ser no contexto do amor. Aí tem sentido. Parece um namoro de adolescentes. Tudo meio bobinho, né? Tudo meio... A gente cresce e depois pensa atrás, fala assim, mas era muito bobo. Gente do céu. Mas é assim, quando a gente está amando e apaixonado, né? A gente fica meio fora da caixinha também. Desculpa a comparação, ela não é muito boa. Jesus, quando olhou para você e para mim, e para nós, Ele nos amou desde a eternidade, ao ponto de fazer loucuras. A loucura de criar um plano em que Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, fosse resolver esse problema. Ele vira homem, ele encarna, né? Ele encarna num ventre. Nasce como homem, sem pecado, cresce, cumpre a sua missão e obedece ao Pai em todos os sentidos. Tinha a possibilidade de pecar? Tinha sim, como Adão tinha. Jesus também tinha, mas ele foi fiel, e fiel até a morte, e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, de 5 a 11. E assim Jesus se torna homem. Quando ele obedece a Deus em todos os sentidos, e ele vai até a cruz do Calvário e morre, ele morre por mim e por você, porque ele mesmo não tinha pecado. Então ele pratica o que a Igreja Católica, ou a teologia, chama de morte vicária, que é a morte substitutiva. Alguém tem que morrer por alguém, e pagar o preço, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso, ele morreu na cruz do Calvário, mas ele é o autor da vida, ele é que entrega a sua vida, ninguém a tira, e assim como ele tem poder para entregar, tem o poder para resgatá-la, porque ele é o segundo, é o Deus Filho. Então ele ressuscita ao terceiro dia, então ele vem à vida, e assim como homem, como Deus, ele tem o direito sobre todas as coisas, mas como homem, ele também agora tem o direito e autoridade sobre toda a terra. Portanto, Jesus, ele multiplica a sua autoridade sobre todas as coisas, de maneira impressionante. Ele já era Deus e já era dono de tudo, mas quando ele se faz homem, morre na cruz do Calvário, ele recebe um direito duplo da terra e de todos nós. Ele tem o direito de criação e tem o direito de redenção. O direito de criação, porque ele é o Criador. E agora ele tem o direito sobre todos nós, porque ele tem o direito de redenção. Ele pagou o preço pela vida de todos nós, pela vida de todo ser. Ele pagou o preço por todo o mal que o pecado gerou, não só na raça humana, mas em toda a criação. Ele pagou o preço por tudo, portanto, ele recebeu o direito duplo. Por isso, tudo pertence a Jesus. Você não se pertence. Você não é do teu marido, você não é da tua esposa, você não é de si mesmo, você pertence a Jesus. Jesus tem direito duplo sobre você, de criação e de redenção, porque ele pagou o preço na cruz do Calvário. Amém, gente? Ele tem autoridade. E quando ele lembra isso aos discípulos, ei, eu tenho uma autoridade que transcende coisas que vocês nem entendem. Ele não falou isso, mas significa isso. Ele usa a palavra exousia no grego. Exousia significa autoridade ou poder.
pode em alguns momentos ser traduzido também por poder, como ernegon, energia, que às vezes é atribuído à pessoa do Espírito Santo, que também é traduzido no português como poder. Então você tem duas palavras que podem ser traduzidas no português como poder. Uma é energia, energon, e outra é exousia. Poder e poder. Só que a diferença das duas é o seguinte: quando eu estou usando a palavra exousia, eu digo assim: eu posso, porque eu recebi uma autorização, eu posso. Ok? Mas quando você usa a palavra energon, é assim: eu posso. Aqui eu tenho uma autorização e uma autoridade, veio sobre mim de alguém que é maior do que eu, estou revestido disso. Aqui é poder, eu tenho força, eu tenho capacidade. Aqui eu tenho uma autorização. Amém? Exousia. Jesus tem toda a autoridade do Pai, tem toda a autoridade da Trindade, tem toda a autoridade do céu, Ele tem toda a autoridade como Deus e tem toda a autoridade como homem. Uau, nosso Jesus é demais. Amém, gente? Eu me arrepio de pensar em Jesus. Ele fez coisas que ninguém mais fez, por cada um de nós. Eu tenho toda a autoridade, o céu todo se movimenta. E agora, com direito duplo, o céu se movimenta e o inferno também reconhece essa autoridade que tem sobre Jesus. Por isso, em Marcos, por exemplo, no capítulo 1, capítulo 2, quando ele aparece perto de um endemoniado, o demoniado fica endemoniado, duplamente. O demônio fica endemoniado, né? Fica desesperado. E ele grita assim: o que queres conosco? Por acaso viestes nos aprisionar antes da hora? Até os demônios sabem o fim da história. Cala-te e sai dele. Não corta os pulsos, não pisa, não dá 3 pulinhos, não faz exercício, não faz suador nenhum. Cala-te e sai dele. Autoridade. Jesus tem autoridade sobre o inferno. Tudo está debaixo dos seus pés. Efésios fala isso. Todos os inimigos foram colocados debaixo dos estrados dos seus pés. E essa autoridade, Efésios capítulo 1, final do capítulo 1 de Efésios diz: essa autoridade eu dei à igreja. Não é pelo que eu sou, é por quem me comissionou. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, não tem a ver comigo. Quem é você? Ó, fica esperto aí, demônio. Tem a ver comigo. É em nome de Jesus. Tem a ver com aquele que me comissionou. Porque Ele tem autoridade multiplicada sobre todas as coisas. Autoridade e poder. A palavra de Atos 1:8 é energon. Poder. Autoridade e poder. Não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Assim a igreja se move. Jesus tem toda a autoridade. Filipenses 2. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Amém, amém, queridos? Amém. Essa autoridade está sobre nós. Temos uma palavra de autoridade de Cristo sobre nós para continuar as obras de Cristo e proclamar milagres. Isso mesmo. Ó, que em João 14:12 diz assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Em quantidade, no mínimo em quantidade. Sim, em quantidade. Porque era um homem só, cheio do poder de Deus, Jesus só fazendo as obras. E Ele delegou isso aos discípulos, e os discípulos fizeram isso também no trabalho do discipulado, nas aulas, na escola de discipulado com Jesus Cristo. Mas hoje, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Então tem milhares, milhões de cristãos sobre o mundo. Se cada um ganhar um,
a gente fecha o planeta. Amém? Se cada um ganhar um esse ano, não é essa a proposta, o desafio, amados? Amém, queridos? Se cada um ganhar um. Quando pregamos, apressamos a vinda de Cristo, 2 textos que eu quero dizer antes de falar do segundo pilar. Mateus 24:14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. A pregação do evangelho, o testemunho de Cristo por parte da igreja, está associada à segunda vinda. O cumprimento da nossa missão apressa a vinda. Aí Pedro fala sobre isso em 2 Pedro 3,12, quando diz, esperando e apressando. Amém? Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Está falando sobre os cataclismas que acontecerão dentro do tempo da tribulação. Mas esperando e apressando, ou seja, a igreja tem um papel ativo na segunda vinda. Amém, queridos? Amém. Todos nós. O segundo pilar é o propósito dentro da comissão, da grande comissão. O primeiro pilar é a autoridade, vinda de Jesus sobre nós. O segundo pilar é o propósito. Poder e autoridade tem que estar ligado ao propósito. Amém, gente? Amém. Amados, isso é uma chave. Por que muitas vezes a gente ora a respeito de muitas coisas e a gente não ouve a resposta de Deus e também não recebe graça e poder? Porque talvez o nosso conjunto de pedidos não estejam alinhados com os propósitos de Deus. Isso é uma chave. Deus sabe para quem Ele libera unção e poder. Ele sabe para quem Ele libera cargas novas de autoridade, de manto e de unção e tudo mais. Mas não pode estar associado com coisas relacionadas aos nossos desejos, às vezes carnais ou pecaminosos. Eu não estou dizendo, amados, por favor, que a gente não tem necessidades, que a gente não tem desejos. Nós temos. Não há nada de errado com isso. No entanto, o centro da nossa vida, do nosso coração, precisa ser sim fazer a vontade de Deus. Senhor, o Senhor pode me dar um carro novo? Eu gostaria que o Senhor me desse, mas se o Senhor não me der, eu vou continuar servindo ao Senhor de todo jeito. Amém, queridos? Gostaria que o Senhor me desse isso, aquilo, uma viagem, quantos anos eu não viajo, tal, não sei o quê, uma bênção, uma grana, uma reserva e tal. Senhor, dá isso para nós. Se Deus der, aleluia, glória a Deus, mas se Ele não der, eu vou continuar fiel. Amém, gente? E vivendo dentro do padrão que Ele tem me permitido viver até hoje, no hoje. Se eu ganho 100, eu não posso gastar 110. Na verdade, se eu ganho 100, eu não posso gastar nem 100. Porque 10 é dízimo. Se eu ganho 100, eu tenho que aprender a viver com 80. Ah, mas eu estou precisando tanto de um tênis. Ora! Eu vivi assim, nós vivemos assim muito tempo. Não tinha dinheiro, mas tinha Deus. Aí Deus nos dava muitas coisas. Até hoje é assim, na verdade. Na verdade não mudou muita coisa. Não mudou nada. Deus é que nos dá, e Deus é que nos acrescenta. Agora, eu não posso, em nome da fé, em nome de Deus, passar um cheque sem fundo. Que o gerente vai devolver pela fé também. Pela fé e certeza e convicção de que você não tem dinheiro para pagar, Ele vai te devolver pela fé também. Então, a gente aprende a se ajustar. Quando a gente é fiel no pouco, Deus nos acrescenta. Agora, eu tenho que manifestar minha fidelidade no que eu tenho na minha mão. É um pão. É 2 pães, é 5 peixes, 5 peixes, 2 pães, são 5 pães, 2 peixes, né? Não importa, alguns pães, alguns peixes, é isso que você tem na mão, você vai fazer o melhor que você tem, não é nosso lema, Renan? Não é nosso lema na mídia?
Pastor, nós precisamos disso. Não, a gente ainda tem mais para tirar do equipamento que a gente tem. Não é isso que a gente fala? A gente vai ter que explorar o equipamento ao máximo, 100%. Assim, quando ele estiver dando tite, assim, aí Deus libera a graça e a gente compra um equipamento melhor. Mas antes de mudar, a gente vai explorar ao máximo todo o equipamento que a gente tem, porque a gente quer explorar tudo. A gente não está jogando dinheiro fora, é dinheiro santo. É dinheiro santo. Espera lá, vamos usar e usar muito bem usado. Tudo que Deus nos dá. E eu manifesto fidelidade. Com isso, eu manifesto fidelidade com as coisas que Deus nos deu. Por quê? É santo só aquilo que é dízimo, aquilo que a gente adquire para a igreja? Não, o teu dinheiro também é santo. Ai. O teu dinheiro também é santo. Quando você bota o dízimo aqui no gasofilácio, você santifica o resto. O teu dinheiro também pertence a Deus. Você acha que só 10 é de Deus? 90 é de Deus. O 100 é dele. E você também é dele. Então o que tem na tua carteira também é de Deus. Então você demonstra fidelidade fazendo uma boa gestão. Uma boa gestão daquilo que você tem. Seja fiel. Amém, queridos? Aí Deus acrescenta. Deus não acrescenta grana, Deus não acrescenta riqueza para quem não aprendeu ainda a fazer uma boa gestão das suas finanças. Precisa saber mexer com essas coisas. Aí que Deus acrescenta. Amém? Porque aí a gente honra ao Senhor com todas essas coisas. Fecha parênteses, né? Porque é outro assunto isso. Muito bem. Dentro desse tema aqui, desse pilar, que é o propósito, olha que interessante os verbos que aparecem nessa grande comissão. São alguns verbos, são 5 verbos, muito interessante. O primeiro verbo é ide por todo o mundo. A palavra está no presente contínuo, em grego, presente do indicativo ativo. No grego, tem a ideia do presente contínuo, o gerúndio. Então, é uma ação que se pratica continuadamente pelo sujeito. Amém? Amém? Então, mas no grego, embora esteja no imperativo em português e muitas versões, a ideia é indo, demonstra dinâmica, movimento dinâmico, ok? Não que este presente contínuo não tenha a força de um imperativo, porque tem. Porque com Jesus, um presente contínuo é como um imperativo. Amém, gente? É assim que funciona. Indo por todo o mundo, façam. Curiosamente, o verbo fazer, discípulos, está no imperativo. É o único verbo no imperativo aqui. É muito interessante. Depois é batizando, movimento, ensinando, movimento. Olha como a coisa acontece. Indo na vida, se movimentando na dinâmica da vida cristã e do testemunho de Cristo, você vai proclamando o Evangelho. Vai proclamando o Evangelho, alguns vão se converter, batizando, movimento normal da vida. Aqueles que entregam a vida a Jesus vão se batizando. E esses a gente vai ensinando. Mas a grande ordem, o grande imperativo da grande comissão é fazer discípulos. Fazer discípulos. Muita gente se movimenta, entra e sai da comunidade, isso precisa parar, entra e sai. E uma porção nem vem para a igreja, que fica em casa vendo culto pela internet. Tinha que estar aqui. Mas o grande imperativo é façam discípulos. É pegar uma pessoa que está no começo da fé, ajudar ela no crescimento. Aí precisa grudar nela, precisa colar nela. E essa pessoa precisa entender que vai ser necessário se aproximar da igreja. E se aproximar dessa dinâmica que acontece na igreja, entre a família espiritual e tudo mais. É assim que funciona. Amém, queridos? Então, Deus deu essa ordem, façam discípulos. E Ele convoca a todos nós para fazermos discípulos. E Ele não quer que a gente se aproxime dEle nem da igreja como um seguidor de Instagram, que não tem absolutamente compromisso nenhum, e alguns ainda ficam falando, eu tenho 10 mil seguidores. O que é isso? Isso não é nada.
Ah, mas assim eu vou conseguir vender meus serviços, meus produtos. Parabéns para você. Mas, antigamente eu usava mais Facebook, falava assim, eu tenho 5.000 amigos no Facebook. 5.000 amigos, é muito amigo, não dá conta de ter amigo. Você não dá conta de 5.000 amigos. Não, isso é tudo uma falsidade. É tudo uma mentira. Tem muita gente me vendo, me seguindo. E daí? Isso não é nada, isso é uma porcaria, isso é um lixo, isso não funciona. Só vai servir para inflar o seu ego. E achar que você está sendo visto, compensando as nossas necessidades de aceitação e de estima, que não podem ser supridas pelas redes sociais. Isso aí é suprido quando você está em casa, isso é suprido quando tem gente, isso é suprido quando você está tomando café com alguém sem olhar o celular, isso é suprido quando você sai para pescar. Posso ouvir um amém? Amém. Vocês perderam uma oportunidade. Alguém falou na multiplicação de células essa semana que está montando um grupo de homens para fazer pescaria e me convidaram. Falei, eu vou pescar. Eu não sei pescar, mas eu vou só para atrapalhar vocês. Eu vou só para atrapalhar. Vocês pescam, eu nado, né? De nadar eu gosto, mas vamos. Mas não é por causa da pescaria. É para estar junto. E assim a gente funciona. Assim, gente, é preciso. Fazer discípulos implica em querer estar junto. Implica em decisão, volitividade, intencionalidade. Você precisa estar junto. Cuidado com aqueles sentimentos, eu vou lá, mas se eu não for bem aceito, então eu mudo de igreja. Estou esperando passar os muitos pensamentos na minha cabeça para não falar nenhum deles, né? Primeiro que isso é uma grande infantilidade, porque você quer comunhão, dê comunhão. Você quer atenção, dê atenção. Você quer respeito, dê respeito. Você quer reconhecimento? Dê reconhecimento. Porque aquilo que o homem semear, isso também, você não está semeando nada e quer colher, negão? Toma vergonha na sua face. O que você está semeando? O que você está semeando? Semeie comunhão. Semeie amizade, semeie tempo, semeie dinheiro, semeie esforço. Não estou com vontade, mas vai mesmo assim, semeie. É tudo pela fé. Você bota a semente na terra crendo que ela vai frutificar, e ela vai frutificar, porque Deus está debaixo de uma lei. Deus já estabeleceu essa lei. Bota a semente na terra que vai dar. É uma lei. Eu sei que às vezes não dá, tem uma série de fatores, mas quem inventou esse negócio de a semente fica obrigada, a terra fica obrigada a dar uma planta quando se coloca uma semente? Deus é que criou essa lei. E Deus pega essa lei e joga essa lei nas questões relacionais em nós. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Você quer amor? Semeie amor. Semeie fidelidade. Semeie. Amém, amados? Isso é cristianismo. Então, a comunhão é vital para o corpo de Cristo. Procure comunhão, faça comunhão, dê o primeiro passo, vai. Amém, queridos? É assim que funciona. Não fica esperando por outros. É muito mole você depois querer jogar a culpa nas outras pessoas. É muito fácil, os fracos fazem isso o tempo inteiro. É muito fácil de jogar a culpa no outro. Você é o responsável. Você é responsável pela sua vida. Você está do jeito que está por sua culpa.
é por culpa de outros, ou do sistema, ou por ter ou não ter oportunidades. Você é responsável por você mesmo. Não é culpa de ninguém mais. Então assuma as suas responsabilidades. Isso é coisa de gente grande. Amém, queridos? Isso é coisa de gente grande. Então, dê o passo você, semeie você aquilo que você quer receber, até no meio da congregação, até no meio da sua célula e tudo mais. É assim que funciona. Terceiro pilar é a abrangência. Mateus 28, 19, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Muito interessante. No tempo do Antigo Testamento, a ordem de Deus para o povo de Israel tem uma aliança comigo, uma nação que tem uma aliança exclusiva comigo, dê testemunho para as demais, mas da onde vocês estão? Aí na sua própria terra. Deus deu uma terra para eles, eles ocuparam aquela terra. Veja como as coisas funcionam, uma terra que mana leite e mel. Naturalmente ela não mana leite e mel. Você vai receber sabedoria de Deus e a bênção do Senhor para ela manar leite e mel. E as outras nações da terra vão ver o meu poder em vocês. E as nações da terra viriam até vocês. Mas agora, com os discípulos de Jesus Cristo, ele quebra mais um paradigma e fala assim: agora vocês é que vão sair e nós é que nos movimentamos. Esse é um paradigma quebrado. Agora, muitos de nós cristãos, somos tentados a viver dentro de uma mentalidade da velha aliança, né? Vamos orar só para os visitantes entrarem na igreja. Não, a gente é que se movimenta proativamente, a gente é que se movimenta intencionalmente. Amém, queridos? A gente faz alguma coisa para chegar lá, esticar os nossos braços aonde as pessoas estão. A gente cria estratégias, cria eventos, e a gente se movimenta, nem que seja para convidar alguém para vir para um programa. Isso é uma estratégia, você vai, você atrai para um ambiente abençoador, onde o Espírito Santo vai se manifestar e, quem sabe, produzir o arrependimento no coração, que vai produzir salvação e frutificar com salvação. O Espírito Santo vai gerar arrependimento, que vai frutificar para a salvação. Amém, queridos? Mas a igreja se movimenta. Esse é o desafio da célula também, porque toda célula precisa cuidar uns dos outros, precisa cuidado, né? Precisa de comunhão. Amém, queridos? Amém. Precisa de comunhão e precisa de crescimento. Ok? Cuidado, comunhão e crescimento qualitativo e quantitativo. Qualitativo e quantitativo. Toda célula precisa crescer quantitativamente, e a gente faz o que for preciso para abraçar as pessoas e trazê-las. Amém, queridos? Amém. Então, existe uma abrangência na grande comissão, mas a questão aqui são as nações, são grupos étnicos, e a etnia. Etnia é um povo que tem em comum um idioma, a língua e a cultura. Dentro do Brasil tem muitas etnias, nós precisamos alcançá-las. Dentro da Índia tem mais de 40 mil etnias. É uma nação com mais de 40 mil etnias diferentes. Todas elas precisam ser alcançadas. Na África, numa só nação, também tem, às vezes, milhares de etnias numa só nação. Nós precisamos alcançá-las. A igreja precisa alcançar. A gente envia o Matioli, a gente financia o Matioli lá. A gente financia o André, lá em Moçambique. O Matioli no sul da Espanha. E a gente vai aumentar os nossos investimentos missionários, porque a gente quer tocar sim em todo mundo. A gente precisa tocar em todo mundo. Nós precisamos fazer missões e enlarguecer a nossa mentalidade cristã. Isso ajuda muito a gente, amados, porque a gente vai desfazendo, quebrando aqueles paradigmas do nosso mundinho. A gente não vive num mundinho muito pequeno. O nosso mundo já não tem mais cercas. Jesus está quebrando tudo isso. Ei, você é parte de uma família
que é formado pelo grande grupo de salvos em toda uma cidade, que é formado pelo grande grupo de salvos de todo um estado, de toda uma nação, de todo um grupo étnico. Nós somos cristãos e milhões de cristãos espalhados pela face toda da terra, porque se tem um cristão sendo perseguido na Ásia, então é meu irmão, nós vamos orar por eles e fazer algo mais que Deus falar para a gente fazer. Amém, queridos? Mas perto de nós também, perto de nós tem pessoas que, sem conhecer Jesus, estão indo para o inferno. A gente pode fazer alguma coisa, então a gente vai fazer alguma coisa, cada um de nós. Amém, queridos? Muito bem. Quando vai para o quarto, é o compromisso, o quarto pilar. Compromisso com a dinâmica e com os processos de vivência. Olha que interessante, Mateus 28, 19, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Indo, discipulando, batizando, ensinando. Percebe que é dinâmico, precisa de movimento, e precisa de comunhão, precisa estar junto. Ninguém faz isso sozinho, não existe cristianismo isolado. Amém, queridos? É preciso se movimentar, e assim a igreja faz. Certo? Aí a gente vai para o quinto, eu estou pulando alguns slides, tá vendo aí, né, João? A gente vai para o quinto pilar. O quinto pilar é a condição. Mateus 28, 20 diz assim: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus subiria ao Pai, mas Ele enviaria o Espírito Santo. Atos 1, 8, mas recebereis poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e aos confins da terra. Olha que interessante, poder, autoridade e poder que Jesus distribuiu para todos os discípulos, como nós já mencionamos em outro momento aqui da palavra. E eu quero pensar com você, nesse momento, sobre a questão do poder, a condição de receber poder. Porque ele pedia a Jesus, às vezes pedia para as pessoas, fazia um milagre e pedia para não falar nada. Provavelmente, porque a maioria das pessoas, quando são testemunhas de um milagre, focam no milagre, e parece que o milagre foi a grande coisa. O milagre é a boa notícia, um milagre. Aí perde o foco do abençoador, de quem produziu o milagre. Todas as curas e todos os milagres que Jesus praticou tinham o propósito, sim, de chamar a atenção desse pecador que foi curado, desse paralítico que voltou a andar, deste cego que voltou a enxergar, deste mudo que voltou a falar. Jesus tinha um propósito de curar suas enfermidades, porque é consequência do pecado também, mas também para que eles pudessem abrir o coração para o Evangelho, para o reino, para o Evangelho do reino, porque o grande milagre não é a cura de uma dor, ou até nascer um membro. Eu já vi perna crescer, osso crescer, visivelmente assim, uma perna crescer, e o pastor não falou para parar, uma perna que estava menor assim, né? Estava menor, falou assim: cresça, osso. Ela foi crescendo. Aí passou, porque ele deu atenção para não sei o que, a perna cresceu mais. Ou para, ela parou. Volta. Voltou. Aí, para acabar, né? Aí, para acabar. Era um pastor lá de... Pastor... como é que era o nome dele? Lá da Luz do Senhor. Pastor Reinaldo de Moraes, né? Acho que era Reinaldo de Moraes. Era um homem de Deus, que a gente andava junto lá em São Paulo. Autoridade, poder. Então, problema que, às vezes, entre nós, você faz um milagre, ou acontecia um milagre, e a ênfase recaía só sobre o milagre, sobre o presente, mas não por quem dava o presente. Então, acho que Jesus falava, não fala para ninguém não, porque a boa notícia não é a cura, a boa notícia sou eu. Então ele estava meio que controlando. E também o segundo motivo, porque o Espírito Santo não tinha sido enviado. Mas hoje, nosso foco é Jesus, e o Espírito Santo já está em nós. Amém, queridos? Então a gente vai finalizar aqui.
eu quero repassar aqui as coisas. Sobre a grande comissão, 5 pilares. A autoridade para irmos vem de Jesus. O propósito é fazer discípulos. A abrangência é o mundo inteiro a partir do lugar onde estamos. O compromisso de cada crente com Jesus, a igreja e a missão. E 5, a condição é o poder do Espírito Santo. Eu quero convidar você, nessa hora, meu querido, a assistir um filme junto, aquele mesmo filme que o pastor passou lá em Londrina. A gente quer assistir junto com você, e depois a gente vai finalizar, tá bom? Acompanha aí, porque esse filme tem a ver, a lista de Schindler. Deixa eu falar sobre ele. A lista de Schindler, quem assistiu? A lista de Schindler. A maioria não assistiu. É um filme muito antigo, é um filme espetacular, quase 4 horas de filme. Eu assisti esse filme, se eu não me engano, umas 2 ou 3 vezes. Não, 2 vezes direto, né? E uma por etapas, porque esse filme, ele é espetacular. Ele conta a história de um grande empresário, que Schindler é o mesmo nome dos elevadores, ok? Conhece o elevador Schindler? É esse cara aí, né? Ele foi um metalúrgico na Segunda Guerra Mundial, e ele começou a contratar judeus, e ele percebeu que ele estava salvando a vida dos judeus quando contratava. Então ele fez disso a sua missão e começou a pôr judeus. O quanto que a fábrica precisava de 500 funcionários, ele pôs 1.100 funcionários dentro da fábrica, e todos os funcionários que ele conseguiu trazer, fazer deles funcionários, né, foram salvos, não entraram na câmara de gás e tudo mais. E esse pedaço de filme que a gente vai ver, são os últimos momentos do filme, quase no final. Então eu quero que você preste atenção para ver como ele lida com a missão de resgatar pessoas. Pode soltar, por favor. Escrevemos uma carta, tentando explicar as coisas, no caso do senhor ser capturado. Todos os operários assinaram. Obrigado. Está em hebraico. O Talmud diz: aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro.
ter salvado mais. Eu podia ter salvado mais. Eu não sei se ao menos... podia... Oscar, aqui estão 1.100 pessoas que estão vivas por sua causa. Olhe para elas. Se eu tivesse guardado mais dinheiro. Eu joguei tanto dinheiro fora. Você não tem ideia. Se ao menos... Haverá outras gerações por causa do que o senhor fez. Não fiz o suficiente. O senhor fez muito. Esse carro... Gage teria comprado o carro. Por que fiquei com ele? 10 pessoas só nesse carro. 10 pessoas. 10 pessoas a mais. E isto... 2 pessoas. É de ouro. Mais 2 pessoas. Eu teria conseguido 2 pessoas. Uma a mais, pelo menos. Uma pessoa. Uma pessoa, Esther. Por isto. Eu podia ter salvado mais uma pessoa e não salvei. Eu não salvei. Eu não salvei. Esse anel que ele ganhou, no filme aparece, eles não tinham ouro, não tinham mais, os judeus. Aquele senhor que era ourives, que deu o anel para ele convidou as pessoas que tinham dentes de ouro para doar o ouro, para fazer um anel de presente, para agradecer o senhor Schindler. E muita gente aparece no filme, ele arrancando o ouro dos dentes, e juntou o ouro de vários, aí eles fabricaram o anel, entregaram o anel para o senhor Schindler. Quero convidar o louvor vir para frente e você ficar de pé comigo. Eu quero orar com você. Quero orar com você. Que Jesus, aquilo que Ele queria que acontecesse no coração dos discípulos quando Ele deu a comissão, que o Espírito Santo produza no nosso coração o encargo, não no negativo, mas positivo, a responsabilidade e a consciência de que a autoridade e poder delegados do Senhor Jesus sobre nós, e Ele vai derramar isso sobre nós se a gente pedir, e o nosso pedido estiver de acordo com a sua vontade, e se nós pedirmos, Senhor, nós queremos testemunhar, embora a minha vergonha, minha timidez, minha falta de conhecimento, minha falta de jeito, Pai, derrama autoridade e poder sobre mim, derrama. Amado, espera para ver o que Deus vai fazer, espera para ver o que Deus vai fazer. O meu desejo é que a gente ore e a gente concorde nesse pedido hoje, todos nós,
Sabe, não depende de nós, amado, nem das nossas inteligências ou forças. Amém, queridos? Não depende. Se você quiser ser uma boa testemunha de Cristo, peça para Deus, Ele vai empoderar você. Porque já há autoridade e poder disponíveis na sua palavra. Nós temos essa palavra de Deus. E ela vai vir à existência sobre todos nós. Nós temos o desafio de trazermos uma pessoa só, este ano, 2025, para Jesus. Atraia para a célula, atraia para a igreja, atraia, ore. Peça isso para Deus: Senhor, eu quero pelo menos uma pessoa este ano trazer para o Senhor Jesus. E Deus vai derramar sobre você autoridade e poder. Que Deus ligue os botões no nosso coração da urgência disso, porque nós precisamos apressar a segunda vinda de Cristo. Amém, queridos? Amém? Eu quero, antes da gente